Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que alegria começar mais uma semana com você. Segunda-feira, dia 19 de janeiro. Eu sou o Padre Tiago. Esta é a nossa palavra de fé. Estamos na segunda semana do tempo comum, tempo da evangelização, do anúncio do Senhor. Hoje meditaremos com Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Meus irmãos, conforme Jesus vai avançando no anúncio do reino, vai espalhando a boa nova, vai realizando curas e, claro, atraindo as multidões, isso também desperta a curiosidade e, por que não dizer também, a inveja, o ciúme dos fariseus que controlavam de certa forma todo o sistema religioso da época. Então começam os questionamentos a Jesus. E um dos questionamentos é o questionamento sobre o jejum. Por que os discípulos de Jesus não cumpriam as mesmas regras que os discípulos dos fariseus cumpriam? Por que os discípulos de Jesus viviam com ele nas festas, nas casas e não cumpriam os ritualismos do templo? É o primeiro questionamento que é feito a Jesus no Evangelho de Marcos. Prestem bem atenção, que aqui nós temos uma mudança significativa de linguagem. Enquanto a linguagem dos fariseus e dos seus discípulos era uma linguagem de julgamento, de cumprimento de regras, a linguagem de Jesus é uma linguagem de casamento, de festa. Prestem bem atenção como é a linguagem de nosso Deus. Deus que está conosco, Deus que está presente no meio de nós, não quer se relacionar conosco a partir da lógica do medo, mas a partir da lógica do encontro. Essa é a mudança mais significativa que existe na linguagem do Evangelho para com a linguagem dos fariseus. E às vezes a gente demora a entender isso. Achamos que a linguagem do Evangelho tem que voltar para o odre velho do legalismo. Achamos que a mensagem do Evangelho tem que voltar para a roupa velha do rigorismo da regra. Mas Jesus nos mostra o contrário. Nos mostra uma relação com Deus que é feita de gratuidade, de encontro, de alegria, e não uma relação com Deus baseada no medo de saber se estamos cumprindo ou não as regras exatamente conforme a lei. A lei mais importante será a lei do amor, e é isso que Jesus deseja que seus discípulos entendam do começo ao fim. Todas as outras leis humanas serão importantes, mas jamais poderão passar por cima da lei do amor. Sabe, me preocupa muito. Esses dias atendi um jovem que, desejoso de conhecer a palavra, desejoso de conhecer os ensinamentos da igreja, já tinha lido um monte de livros que explicavam sobre a doutrina da igreja. Tinha lido o catecismo, tinha feito cursos pela internet de liturgia, conhecia todas as rubricas do missal, sabia todos os detalhes da liturgia. Não acho errado, tudo isso é muito bom. Mas aí eu perguntei para ele, mas e o Evangelho, você já leu? Você já parou para ler o Evangelho, por exemplo, de Marcos, do começo ao fim, ou de Mateus? E ele disse que não. E eu achava muito estranho, falei, meu Deus, como pode alguém
querer conhecer tanto a doutrina e não começar por aqui que é o mais importante, o Evangelho, a palavra. Vejam, me preocupa muito quando o rigorismo da regra toma o lugar da lei do amor. Me preocupa muito quando eu vejo, principalmente entre os jovens, especialistas em rubricas e poucos especialistas em gente, em ser humano, em corações. Sabe, eu fico muito triste quando confundimos tradição com tradicionalismos. Eu vou explicar a diferença. A tradição da igreja, aquilo que a sagrada doutrina preserva através dos séculos, sedimentada através de luta, de sofrimento e de tanta história bonita, é aquilo que a igreja sempre defendeu, sempre explicou e sempre pregou. Aquilo que brota do Evangelho como a fonte da verdade e que chega até nós principalmente pelo magistério e, claro, por aquilo que a igreja entende como tradição. Vejam, a igreja nunca abrirá mão da tradição, mas outra coisa são os tradicionalismos, quando de maneira anacrônica e às vezes até desconsiderando a realidade de cada lugar, de cada tempo, substituímos a tradição pelo legalismo, pelo cumprimento meramente cego de regras que talvez nem caibam mais no nosso tempo. Me preocupa quando o legalismo substitui a lógica do Evangelho. Prestem bem atenção. Se a lei do amor for substituída pelo rigorismo cego da letra, nós estaremos substituindo a verdade por aquilo que, com o tempo, pode ser transformado. Prestem bem atenção. Somos discípulos de Jesus e não discípulos dos fariseus. Que Deus nos ajude a experimentar o amor como a lei mais profunda e nunca desviarmos os olhos do Evangelho, o vinho novo que sempre alegrará os nossos corações. Deus abençoe a sua segunda, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.